Retrato do Brasil está começando agora. No decorrer dessa série, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Pereira Nunes, vai analisar como está nosso país nos seguintes aspectos: população, analfabetismo, como moram os brasileiros, renda das famílias e o que melhorou na vida das pessoas. O programa de hoje é sobre a população brasileira. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho do censo. O que é essa pesquisa do censo? Quantas pessoas foram envolvidas nesse trabalho e qual o custo que ele teve para o país? Bom, em primeiro lugar, uma definição do que é o censo. O censo é um levantamento exaustivo da população e dos domicílios existentes no Brasil no ano de 2010. O IBGE, para realizar essa operação, contratou 191 mil recenseadores e mais cerca de 30 mil supervisores que apoiaram o trabalho da instituição na preparação do cadastro de endereços, nos mapas e depois o trabalho de coleta dos dados do censo ao longo do segundo semestre do ano passado. Para fazer esse trabalho, o orçamento global do IBGE por um período de 3 anos envolveu recursos da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que pode parecer muito, porém, quando a gente olha esse 1 bilhão de reais vis-à-vis os 190 milhões de habitantes que foram pesquisados, a gente, comparando com outros países, a gente está falando, no Brasil nós gastamos cerca de $4 por habitante para produzir informações para o planejamento do país pela próxima década. Comparativamente, por exemplo, com os Estados Unidos, o censo americano custou $47 por habitante. Quer dizer, em termos de tecnologia, como é que foi a realização desse censo? O censo brasileiro é o primeiro censo no mundo que foi feito de maneira completamente digital. O que é um censo digital? O mapa da cartografia de todos os 5.565 municípios brasileiros era um mapa digital. Cada município foi dividido em pequenos pedaços, que é o que a gente chama de setor censitário. Um setor censitário é a área de trabalho de cada recenseador, que numa área urbana tem em média 300 domicílios, na rural 100. E esse mapa também digital, que estava incluído no equipamento que o recenseador utilizou, que não era questionário papel, era um PDA, um computador de mão, e que tinha nesse computador de mão o mapa, a lista dos endereços e o questionário eletrônico para ser respondido. Toda a etapa do censo brasileiro foi feita de maneira absolutamente digital e sem utilizar papel no processo produtivo. Pelos primeiros dados já divulgados pelo censo, qual é a população do Brasil e em que regiões ela está dividida? Bom, precisamente a população recenseada no Brasil é de 190.755.799 habitantes. Essa população está predominantemente concentrada, em primeiro lugar, na região sudeste do país, onde lá encontramos os 2 estados mais populosos do país, que são os estados de São Paulo e de Minas Gerais. A segunda região mais populosa do país é a região nordeste do Brasil. Entretanto, do ponto de vista do crescimento da população, quando comparamos com o censo de 2000, a região que mais cresceu em termos de velocidade de crescimento foi a região norte do país. A gente nota que a região centro-oeste teve um crescimento de 21,2%, quer dizer, comparado o censo de 2000 com o de 2010. Isso era esperado em termos disso? Vocês já esperavam obter esse resultado? Na verdade, desde a década de 90, que nós estamos constatando um processo bastante vigoroso de expansão econômica e demográfica da população brasileira na região centro-oeste. Economia e demografia caminham passo a passo nessa região, principalmente nos estados que hoje são grandes complexos agroindustriais do país,
Estou falando não só do Centro-Oeste, mas incluo também Tocantins. Então, quando a gente olha Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, são áreas onde a agronegócio, vale dizer, a agricultura, mais a indústria associada a essa agricultura se expandem e contribuem para a expansão populacional também. E é claro que também temos que falar do próprio Distrito Federal, de Brasília, que continua como uma das áreas de atração de população para a região, tanto na área central, do plano piloto, quanto nas cidades no entorno de Brasília. Uma coisa que muita gente teme é que muita gente diz, aí, os analistas, que o Brasil está envelhecendo. O que é que diz em termos de faixa etária a comparação dos dois censos de 2000 e de 2010 nesse aspecto? Bom, em primeiro lugar eu diria que nós não precisamos temer absolutamente nada. Nós temos é que comemorar. Um país que envelhece é um país que constata, que realiza, que consegue reduzir de forma drástica a mortalidade infantil. E com a queda da mortalidade infantil, as pessoas tendem a viver muito mais. Dou um dado. Em 1970, o censo brasileiro mostrava que para cada 1.000 crianças que nasciam vivas, 150 morriam antes de completar 1 ano de idade. Consequentemente, a expectativa de vida do Brasil daquela época era bem menor do que a de hoje. Hoje, para cada 1.000 crianças que nascem vivas, cerca de 20 morrem antes de completar 1 ano de idade. Ainda é uma taxa elevada, mas já é bem menor do que os 150 de 4 décadas atrás. Então, isso contribuiu para que a proporção de pessoas com mais idade crescesse. Combinado com essa longevidade, que é resultante também da menor mortalidade, o que nós temos de novo no Brasil? Um processo vigoroso de redução da fecundidade. Vale dizer, hoje a mulher brasileira tem um número médio de filhos bem inferior a de décadas atrás. Nos anos 50 e 60, o número médio de filhos que a mulher brasileira tinha era de 5 a 6 filhos e na região norte até 8. Hoje, essa média caiu para menos do que 2. E, inclusive, na região norte, e, inclusive, nas áreas rurais do país, a fecundidade também caiu. Então, o Brasil hoje é um país que, de fato, envelhece, mas envelhece graças à redução da mortalidade infantil e por conta da redução da fecundidade. Consequentemente, se nascem menos crianças, a proporção de pessoas com mais idade, inclusive as idosas, aumenta dentro dessa sociedade. Como é que fica a pirâmide